pessoal, é uma alegria estar novamente com vocês para trabalhar essa videopalestra e verificar que é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu aprecio bastante, porque envolve o nosso cotidiano, envolve, além disso, envolve a nossa questão espiritual. Vamos tratar hoje sobre liberdade, determinismo, livre-arbítrio. E gostaria de mais nada deixar aqui meus agradecimentos ao Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, que me proporcionou esta palestra, em especial a nossa irmã Dora, que me fez o convite e que com muita alegria aceitei, que com muita alegria eu vou fazer esta videopalestra, que fiz com muito carinho, preparei com muita atenção. Mas antes de nós começarmos, vamos pedir a Jesus, nosso Mestre Maior, aos bons irmãos, nossos anjos de guarda, que Ele possa abençoar este momento, que possa ter um momento de paz, de harmonia, e que possamos assim ser bem-sucedidos na nossa proposta de levar a todos vocês essa nossa reflexão. E para que nós possamos começar, eu gostaria de lembrar de um conto, um conto grego, na mitologia grega, de uma jovem que foi raptada. Conta-se a história que uma jovem de nome Perséfone passeava nos jardins da sua residência, quando o deus do submundo, conhecido como Hades, aproveitando-se justamente desse descuido de Perséfone, que estava ali admirando as flores, e no momento que ela se baixa para sentir o aroma e o perfume de uma flor, Hades espertamente vai e a agarra, sequestrando-a. Perséfone, certamente, ela começou a se debater e começou a gritar pedindo socorro. Sua mãe, Deméter, rapidamente tenta atender ao pedido da filha, mas infelizmente quando chega no local, o canto mais lindo, Perséfone teria sido levada. No entanto, o Sol, que viu todo o acontecimento, chama Deméter, a mãe de Perséfone, e conta o que aconteceu. Abalada com o ocorrido, imediatamente Perséfone procura o deus dos deuses, Zeus. Conta para ele o que ocorrera e exige dele uma providência de imediato, porque não podia ficar sem a filha. Zeus, conhecendo seu irmão Hades, saberia que ia ser difícil refazer com que Hades pudesse devolver Perséfone, mas mesmo assim tentou. Hades não cedeu ao pedido de Zeus e, ao voltar, Deméter fica sabendo e insiste que seja chamado Hades para que todos possam conversar e ele possa devolver assim. No entanto, o que acontece é que Hades, muito esperto, naquele momento em que havia aquela situação difícil, Zeus olha para Hades e diz o seguinte: caro irmão, você é o soberano do reino subterrâneo. Como tal, age de acordo com a sua vontade, contanto que não se meta neste mundo. Ora, desde que você reteve Perséfone, sua mãe se recusa a dar alimento aos mortais. Isto porque, no momento em que Deméter entrou na tristeza, as flores, os frutos, os cereais deixaram de brotar na terra. E os humanos, como assim eram chamados os homens mortais, passaram a ter necessidades. Dessa maneira, Zeus, preocupado, fez essa consideração para Hades. Pela mesma razão, os sacrifícios se fazem raros, porque Zeus falou para ele: você não pode deixar essa situação se agravar, devolva a moça, exclamou Zeus. Hades olha para o irmão e diz: está bem, mas antes preciso verificar se ela, Perséfone,
não comeu ou bebeu alguma coisa durante sua estada, senão ela não pode mais voltar à terra. É a lei. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso o seguinte, que enquanto Perséfone estava lá no submundo, sem ter nenhuma reação, sem fazer nada, ela poderia voltar. Mas a partir do momento que ela se apropriasse de qualquer que fosse a coisa no mundo subterrâneo, ela não poderia mais voltar. E aí foram consultar Perséfone. Perséfone disse, bem, a única coisa que eu peguei aqui foram 3 sementes de romã. Ora, desta maneira, Hades exultou em querer devolver Perséfone, mas acabaram fazendo um trato. Deméter teve que aceitar que sua filha permanecesse 3 meses ao lado de Hades e subisse para ficar com ela o resto do ano. Desta maneira, durante 3 meses, a terra se entristece junto com Deméter, pela ausência de Perséfone. E o inverno e o solo se tornam produtivo, logo que a moça volta, a vida renasce e a natureza inteira festeja o encontro entre mãe e filha. Somente Hades acha demorada essa primavera, que o separa de sua companheira. Muito bem. Onde é que nós queremos chegar com essa história? Nós queremos chegar que, no contexto histórico, a história vai nos mostrar que o mundo transforma-se a partir de 3 catalisadores: a guerra, a revolução e a epidemia. A crise, ela é um agente responsável por um processo de dar um novo significado de valor à ética, à vida e à sociedade. E neste contexto, John Locke, o contratualista do século XVII, ele tem a seguinte frase que vai nos trazer uma reflexão. Ele vai dizer o seguinte: nascemos livres na mesma medida em que nascemos racionais. Podemos entender daí que, à medida que vamos nos esclarecendo, vamos nos tornando mais livres, porque vamos adquirindo a partir daí uma concepção muito maior do que seja a liberdade. Apesar do conforto, o homem se distancia de si mesmo. Caminho que o leva a uma terrível sensação inconsciente de uma vida sem sentido. Nesta quarentena, promovida pelo Covid-19, o distanciamento social fez com que este homem se visse como gente, como pessoa. Total perturbação, porque ele não tinha percebido que o piloto automático estava ligado há muito tempo. E no momento que foi desligado esse piloto, uma força o puxou para a realidade, mostrando a incapacidade de verdadeiramente ele se socializar. Diz o estudioso Erich Fromm, em seu livro O Medo à Liberdade, o homem transformou a si mesmo em uma mercadoria, sente sua vida como um capital a ser investido com lucro. E como você sabe muito bem, todo capital ele tem sucessos e tem fracassos. Outras perturbações faltavam chegar. Uma delas, a abstinência da sociedade das coisas. E quando eu falo sociedade das coisas, eu falo justamente desse momento onde tudo está interligado, digitalizado, tudo é pelo computador. E certamente com ela, com essa abstinência, chegaria também a sua verdadeira realidade. E a verdadeira realidade para o homem que está diante de si mesmo é a convivência com o outro. O indivíduo isolado da sociedade moderna sente-se como um filho abandonado pelos pais. Tem a sensação do desamparo. Leva-o a refletir sobre si mesmo
e sobre a vida. É um efeito paralisante. Para escapar, busca uma falsa liberdade que o conduz a uma nova escravidão social. Opta em perder seu eu para sua nova prisão. O Antigo Testamento evidencia o desejo da pessoa para liberdade. Segundo Agostinho, a alma deve reger o corpo. Se ocorre o contrário, ou seja, o corpo vai reger a alma, o homem transgride a lei de Deus, e essa transgressão significa o afastamento de Deus, o afastamento de Deus, a aproximação para o mal. Para o bispo de Hipona, não basta querer a salvação, é necessário poder se salvar. Para ele, somente a graça de Deus pode lhe dar este poder. No entanto, os predestinados e eleitos deles são salvos, uma concepção agostiniana. Embora que todos nós sejamos seus eleitos. Santo Agostinho, ele teve um debate muito forte com o monge Pelágio, porque Pelágio não aceitava essa ideia de Agostinho. Porque para Pelágio, as ações do homem, o esforço que ele faria, é que daria condição para que ele pudesse se salvar. Certamente que Agostinho, neste pensamento, já no século XVI, ele vai ter um apoio muito grande de um outro estudioso, Calvino. Calvino ele vai ao exagero, né? Ele diz que Deus já, desde o princípio do tempo, já teria criado quem iria salvar e quem iria ser condenado. Curiosamente, quando nós vamos estudar a Bíblia, em Mateus, capítulo 25, se eu não me engano, lá tem uma passagem que o Senhor separa os bodes das ovelhas. Eu acho que vocês devem conhecer já esta máxima que Jesus conta. E nessa passagem que separa-se o bode das ovelhas, percebam que na fala de Jesus já diz: vós que já estáis condenados desde o princípio. E Calvino ele aproveita-se dessa oportunidade e já vai dizer ali que, por exemplo, Adão já estava predestinado a errar, a pecar, né? E que os eleitos por Deus também já estão predestinados a serem salvos. Portanto, temos aí, em todo esse contexto que eu levantei neste momento, uma questão de liberdade e de vontade. Ora, a vontade ela é a prova da vida que se movimenta, é o combustível que queima pelo desejo da alma. Em Agostinho, a vontade vem antes da razão. Mas Tomás de Aquino, ele acredita que a razão ela vem antes da vontade. E na prática, nós pensamos primeiramente para querer. Tomás vai admitir que a morte do corpo, elas são potências, né? A morte do corpo, ela vai liberar duas potências da alma, a vontade e o intelecto. A vontade é responsável diretamente pelo sentido de liberdade dos homens. É a partir da vontade que o homem deseja, contrário aos animais que agem por instinto. Mas, com tudo isto, o que nos diz o Espiritismo? O que o pedagogo parisiense pôde registrar a partir das mensagens dos venerandos espíritos, escrito no Livro dos Espíritos. Convidamos para esta palestra, além de Kardec, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Schopenhauer, convidamos você, que será muito importante, juntamente com as nossas reflexões, concordando ou discordando das nossas posições. Então, vamos ver agora que a partir deste momento vocês ouvirão apenas minha voz e os escritos que eu trouxe para vocês. Vamos lá? Bem, como eu falei para vocês, eu tinha preparado essa palestra com muito carinho,
eu vou trazer agora como é que nós vamos trabalhar cada parte deste contexto da palestra, tá? Então, eu vou começar primeiro falando um pouco da consciência, e aí eu vou trazer o Livro dos Espíritos, no capítulo 6, e vou trazer também as considerações de Schopenhauer. Na sequência, eu vou falar da vontade, e dessa vontade aí eu vou falar o que é vontade, questão de movimento, o que é o desejo, o que é o querer, o que significa a vontade no que se diz respeito à autonomia, a vontade a partir da intenção. Depois eu vou fazer a junção, né, o comparativo entre vontade e consciência, o que é que elas podem dizer quando estão juntas, e aí eu trago novamente o Livro dos Espíritos, no capítulo 10, a pergunta básica vai ser a 835, e eu trago também Schopenhauer, né, que vai nos dar essa ideia. Devo lembrar que a obra que eu estou trabalhando de Schopenhauer é a obra O Livre-Arbítrio. Bom, depois que eu falar da vontade e da consciência, eu vou falar do determinismo. E aí, novamente, eu trago o Livro dos Espíritos, falo um pouco da predestinação de Santo Agostinho, né, aquela questão de Pelágio e Calvino, como eu citei lá atrás. Depois disto, falo sobre a liberdade. E aí, novamente, o Livro dos Espíritos, capítulo 10, novamente Schopenhauer. E, por fim, eu vou tratar do livre-arbítrio, que está no Livro dos Espíritos, também no capítulo 10, falo um pouco de Agostinho e falo também de Tomás de Aquino. Então, vamos começar pela questão da consciência. Tá? Em Tomás de Aquino, nós vamos ver que o conceito de consciência significa conhecimento com o outro. Que essa consciência ela vai atestar as ações que nós realizamos. Ela vai nos dar a condição de formarmos um juízo na tomada de uma decisão. E que a partir deste juízo formado, né, podemos considerar, ou seja, podemos reprovar ou não aquela decisão em que tomamos. Geralmente é aquela questão de dizer assim, será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? E aí você pensa, né, e vai tomando essas decisões de acordo com o teu conhecimento, de acordo com a tua vontade, e nessa condição você pode dizer não, ou você pode dizer sim. Claro que aí nós vamos perceber que tem as influências também do plano espiritual para ajudar você a tomar essa decisão. Mas, queira ou não, a consciência é sua, a decisão é sua. Tá certo? Por quê? Porque a alma, ou seja, nós que estamos encarnados, temos consciência do mundo espiritual. O próprio Tomás de Aquino ele vai afirmar isto, né? Que nós, ao perdermos o corpo, partimos para um plano espiritual. Mas essa questão da consciência, né, ela também vai estar presente no estudioso chamado René Descartes, né, que é o plano cartesiano. René Descartes tem aquela famosa frase, cogito ergo sum, que equivocadamente ela está traduzida como penso, logo existo. Por que eu digo que está equivocada? Porque o termo correto da frase é penso, logo sou. Então, a semântica ser e existir, elas são diferentes para um contexto de estudo, para um contexto espiritual. E vai existir sim essa diferença. Enquanto consciência não é existo, mas é sou. Então ele tem consciência da sua existência porque ele é. E a existência não pode existir sem haver o ser. Assim como também o ser não pode tomar consciência de si se não existir. Na verdade, uma está interligada com a outra. Mas René Descartes vai trazer esta consideração a partir, depois que realiza o seu método, né, que realiza o seu trabalho, e mais tarde, mais à frente, nós vamos perceber que Schopenhauer ele vai ter a concepção de que a consciência é o momento em que se percebe a si mesmo a partir do mundo exterior. Então, quando você vê o mundo externo, você se percebe, você sabe que existe, toma consciência de si mesmo, né? E também tem como objeto pessoal sua vontade, ou seja, seu exclusivo objeto. Eu estou dizendo com isto, conforme o pensamento de Schopenhauer, que você é
tem como objeto principal da sua consciência a sua vontade. Então, a partir do momento que você deseja, que você tem autonomia, que você tem a intenção, este é o momento que comprova-se a tua consciência. Mas é claro, né, nós gostaríamos de saber o que a doutrina espírita pensa sobre essa questão da consciência. E para isso mesmo chamamos a questão que Kardec vai propor, né? E essa questão sobre, da pergunta 621, que todos nós conhecemos, que diz assim, onde está escrita a lei de Deus? E Kardec vai responder, está escrita na consciência, certo? No fórum íntimo do ser. E é claro que os espíritos vão continuar dizendo, assim, a consciência surge como uma liberdade de escolha. É um pensamento íntimo. Olha só que coisa interessante. A consciência surge como a liberdade de escolha. Então a consciência ela vai estar ligada à vontade intrinsecamente. Não podemos separar do indivíduo consciência e vontade. Elas andam juntas, são duas potências do espírito. Claro, em separado para podermos entender uma e outra, mas elas não se separam, elas estão ali juntas, conjuntas de tal maneira que possa permitir que uma e outra torne-se uma só. E aí nós temos essa consciência a partir do momento que é uma liberdade da sua vontade. Mas, afinal de contas, o que nós podemos entender por vontade? O que vai nos considerar o que é a vontade? Se eu perguntar a você assim, o que é a vontade? E aí você vai procurar a resposta, talvez diga assim, olha, eu desejo, é o que eu quero, alguma coisa. Mas vamos tentar aprofundar um pouquinho mais? Vamos buscar nos meandros da situação o que de fato significa a vontade? Né? E vamos começar por Tomás de Aquino. Né? Tomás de Aquino vai dizer assim, que a vontade ela é um desejo natural. Significa dizer que é do próprio espírito, da própria alma. E ele vai mais ainda, ele vai dizer que todas os espíritos inteligentes, né, todas as substâncias, que era assim que ele falava, as substâncias inteligentes, elas estão sempre desejando, principalmente desejando ser. E quando a gente vai trabalhar essa questão do desejo de ser, nós vamos perceber algo muito interessante. É que a maioria das pessoas, se não todas, tem um certo medo de morrer. Mas por que tem esse medo de morrer? Claro, existem vários fatores que as pessoas têm medo de morrer. Né? Mas um deles é porque elas têm medo de deixar de ser. Mas deixar de ser o quê? Né? Então, deixar de ser a pessoa que deixar de ser o espírito, deixar de ser a alma, enfim, não importa. Mas, segundo Tomás, e aí nós vamos ver que ele tem razão, que esse desejo de sempre ser está demonstrado aí a tua vontade. Por quê? Porque nós estamos também ligados à vontade, querendo, desejando sempre alguma coisa necessária. Então, vamos puxar agora para a questão mais social. O estudioso, chamado Maslow, ele vai criar uma pirâmide, é conhecida por todos vocês, chamada pirâmide de Maslow. E vocês vão perceber que na base da pirâmide, as primeiras coisas que ele escreve são as necessidades básicas. Então é comer, beber, trabalhar, se manter vivo. Então esse desejo está ligado às coisas necessárias que nós temos. Claro, devemos admitir que podemos também criar uma necessidade para a gente. Às vezes você nem quer aquilo que deseja comprar, mas você cria uma necessidade e compra. E aí nós temos talvez um problema por impulso, né? Você tem um processo compulsório aí de compra, né? Bom, mas isso aí é uma outra coisa que não vamos falar desse transtorno. Mas essa inclinação natural do desejo, da vontade, ela está no intelecto, ou seja, ela está na razão. Por que a vontade ela está na razão? Porque é a partir da razão que você vai tomar suas decisões, você vai adotar suas escolhas. E claro, né, que a vontade ela é intencional, ela é livre, a vontade ela é livre. Por quê? Porque ela não pode desejar sem ter a necessidade. Você, de repente, não para de dizer assim, eu desejo isso. Não é assim que a coisa funciona. Mesmo que você crie uma necessidade, mas a vontade ela só vai ser atuante
ela só vai agir se houver uma necessidade presente ali. Como, por exemplo, nós desejamos ser felizes espiritualmente, nós desejamos viver bem no plano espiritual. E essa necessidade ela é criada a partir da experiência que nós temos frente ao sofrimento que vivenciamos. E aí nós temos a vontade de viver bem. Tá? Mas uma das vontades, e nós falamos há pouco, né, que é a questão de estar sempre vivo, ou seja, o instinto de sobrevivência, ele é mais forte. Mas, gente, vimos também que a vontade está na razão, ou seja, o instinto de viver, que está sempre vivo, é muito forte. Vimos que a vontade está na razão, porque ela vai nos dar essa condição de você poder tomar decisões. Mas quando a gente fala assim, quem comete suicídio? Por que eu estou dizendo isso? Porque quem comete suicídio, ele vai extrapolar, ele vai avançar a esta vontade de querer estar sempre vivo, de querer sempre ser, e também vai, a partir da razão, permitir que esta razão ela se submeta ao desejo. Não é? Porque enquanto a razão diz não, pelo próprio instinto de sobrevivência, o desejo, que é a sua vontade, ele vai sobrepor a razão. Não é? E aí, quando Tomás de Aquino, ele vai responder isso dizendo que, quando se pergunta, no suicídio, seria a vontade superior à razão? Percebe isto? Ou seja, quando alguém comete suicídio, já que sabemos que a vontade ela está na razão, né? Então, mas esta vontade ela é superior à razão? Tomás de Aquino vai dizer não, claro que não. Mas pode acontecer que o teu objeto de vontade, que o teu desejo, seja superior ao da razão. Ele quer dizer com isso o seguinte, que as razões que podem levar a criatura ao suicídio possam ser superior à capacidade dela raciocinar e dela tomar a decisão mais correta. Porque vejam, geralmente as pessoas que cometem suicídio, elas têm por intenção não se matar. Não é interessante? Mas resolver o problema pelo qual ela está passando. E aí o problema é o objeto da vontade. Não é? Não é a vontade propriamente, mas é o objeto da vontade. E esse objeto da vontade, nesses casos que nós vimos, ele é bem superior à razão. E às vezes cega até a razão, né? Deixando com que ela possa, ofuscada por essa vontade, por essa força de ir contra a vida, de fato cometer. Mas essa situação toda que nós estamos colocando sobre consciência, sobre vontade, nos lembrou uma história que é uma metáfora que Schopenhauer conta, que é a metáfora dos porcos espinhos. Para quem não conhece, vai conhecer agora, e quem já conhece vai relembrar essa história. Essa história diz o seguinte, que no inverno muito frio, os porcos espinhos eles se juntaram buscando calor, o calor do corpo um do outro. Mas começaram a se machucar com seus espinhos, então eles se afastavam. O frio chegava, eles se juntavam, mas percebiam que eram machucados pelo espinho do outro e se afastavam. Ora, como o frio era muito entre eles, né, eles ficavam nesta, poxa, aí se afasta, o frio chega, aí se junta, aí começa a se furar, se afasta novamente. Depois de muitas tentativas, eles notaram que se mantivessem uma distância um dos outros, poderiam se aquecer sem ficarem necessariamente afastados. O que é que aconteceu aí? Claro que nós estamos falando de uma metáfora, de maneira bem instintiva. Eles perceberam, através da vontade, seu objeto maior, que é a sobrevivência, tá? E da consciência que tinham de que se aproximassem muito, eles iriam se machucar. Eles puderam, com a vontade e com a consciência, chegar a uma distância onde
o calor entre eles os aqueciam e ao mesmo tempo eles não se machucavam. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque houve uma necessidade. Lembra que eu falei que a vontade ela não atua deliberadamente? Ela tem que ter uma necessidade. Que necessidade foi essa? Foi a necessidade de sobrevivência, tá? E aí a vontade e a consciência vai nos trazer de uma maneira mais ampla que há uma necessidade social, tá? E certamente existe também aí uma certa solidão, uma certa monotonia. Gente, nós vamos ver que no momento que estamos passando por esta crise, né, pandêmica, né, a vontade e a consciência nossa ela está imperando nos lares, né? E às vezes isto promove determinada ruptura da razão e vamos nos afrontar lá fora para que na ideia de que não acontece com os outros, não acontece comigo. E aí, voltando à história dos porcos espinhos, nós vamos perceber que a distância moderada que eles conseguiram chegar foi a condição necessária para que a convivência fosse tolerada. E essa convivência o que é? É o código de cortesia e de boas maneiras. E aí nós fazemos um comparativo com o que eu falava há pouco sobre essa questão da convivência dentro da casa, dentro do lar, que nós, metaforicamente, somos esses porcos espinhos. E quando estamos juntos, começamos a nos machucar pelos espinhos que temos, né? Às vezes a rispidez que falamos, às vezes a forma que usamos no traquejo do nosso corpo, o corpo também fala, vocês sabem disso, e esses espinhos nos corpos. Só que tem a questão que nós precisamos estar juntos, né? Nós precisamos estar ali e precisamos manter uma condição necessária para que possamos ter uma boa convivência. E que condição é esta? A condição da cortesia, da boa maneira, do respeito, respeitar o outro, respeitar a intolerância do outro, ser mais paciente, principalmente se você já tem um conhecimento dentro dos princípios religiosos, né? Porque aí você vai poder colocar em prática essa condição do exercício, né, da tua vontade, da consciência que você tem da existência do outro, e que é muito difícil. Ora, não é fácil você perceber o outro e saber que o outro ele é motivo da tua existência. Mas tem aqueles que não aguentam, tem aqueles que transgridem esta norma, e essa transgressão leva a certa penalidade, como por exemplo, quando aquele que não tem a paciência, que não tem o manejo, nem o traquejo de lidar com os outros, causa, dentro, por exemplo, da sua casa, um verdadeiro ringue, né? E aí qual é a tendência? A tendência é ele sair para um ambiente que oferece a ele um perigo maior. E aí eu estou fazendo um comparativo do atual momento que nós estamos vivenciando, tá certo? E claro, e vai ter as penalidades também lá fora, porque as normas sociais vai dizer, você não pode sair se não tiver uma justificativa plausível. E aí ele pensa, poxa vida, o que é que eu faço? Aqui fora eu posso ser penalizado, lá dentro eu também sou penalizado porque eu não tenho essa paciência suficiente. Tá? Bom, isto decorre de uma necessidade do indivíduo, né? Quer ser uma necessidade de se livrar daquela confusão que ele estava lá dentro da casa vivenciando, quer seja a necessidade dele ter que justificar o motivo dele estar ali fora. Tá? E essa necessidade, ela vai ser justamente o objeto, ela é a ação da vontade. Você não age se não tiver uma necessidade, né? E essa necessidade, ela é objeto exclusivo da tua consciência. É aquilo que eu falava há pouco, que quando não existe uma necessidade real que justifique a tua vontade, muitas vezes nós criamos essa necessidade, né? Muitas vezes nós dizemos que precisamos de alguma coisa e não precisamos. A exemplo disso é aquele consumismo exagerado. Vocês lembram, na época que começou a pandemia,
que nós tínhamos ali pessoas indo ao supermercado fazendo compras para 4, 5 meses sem nenhuma necessidade, mas ele criou, não é, aquela necessidade de que a comida iria faltar e que todo mundo ia passar por necessidade. E aí vocês percebem que este pensamento levou exatamente à questão dos porcos espinhos, né? Ele não quis conviver em sociedade, pensou em conviver sozinho. E aí conviver sozinho vai levar à solidão e à monotonia da situação, né? Como nós temos visto. Mas sobre Schopenhauer, ele vai trazer uma perspectiva nessa questão de vontade e consciência. Tá? Ele vai dizer assim, o motivo que conduz à vontade, mas ele, né, este motivo, não necessita dela. É aquilo que eu estava falando para vocês. Ele cria um motivo para poder justificar a vontade. Como eu dei o exemplo, as pessoas estavam indo ao supermercado fazer compra exagerada, estavam indo à farmácia comprar de forma exagerada o álcool gel e, mais recentemente, de forma exagerada, remédios para combater uma doença que nem sequer se sabe mais do que aquilo que se tem dito aí no Ministério da Saúde ou na Organização Mundial da Saúde. Mas as pessoas elas estão voltadas a criar um motivo para justificar a sua vontade. E claro, uma vez criando esse motivo e justificando a sua vontade, ela também vai ter a sua consciência, digamos, abre e fecha aspas, mais tranquila. E que não é verdade, né? Por quê? Porque não é verdade. Porque nós também nos deparamos com uma situação muito interessante. Vamos nos deparar com uma situação que você pode desejar duas coisas, tá certo? Você pode desejar duas coisas. Duas coisas diferentes, ou seja, duas coisas opostas, né? Vamos dizer assim. Mas você só vai poder escolher uma delas. E a escolha ela vai dever exatamente pelo posicionamento da vontade a partir de uma necessidade real. Exemplo, você vai numa loja, né? E você vê lá um sapato lindo e você vê um chinelo. Aí você diz, poxa vida, eu acho que eu vou comprar esse sapato. Mas a sua vontade, que é racional, ela vai dizer, o que você precisa hoje não é de um sapato. O que você precisa hoje é de um chinelo. Percebe? Então ela vai te dizer isso. Aí você vai dizer, mas eu tenho uma liberdade de escolha. Eu posso escolher comprar um ou outro. Certo? Você pode escolher. Mas o posicionamento seu vai ser sempre racional. A tua vontade ela vai estar sempre ligada à razão. Ela não vai ser irracional. Porque existe uma necessidade real. Agora, quando você dopa esta vontade, né, você cria uma necessidade irreal e justifica para a vontade que você quer aquele sapato, porque ele é lindo, porque está no preço muito barato, porque está em promoção, né, porque amanhã ou depois você vai precisar desse sapato, e aí você enche a tua consciência de justificativas que poderão mudar o conceito da tua vontade. Mas, na prática, na realidade, a tua vontade ela vai seguir sempre a razão, sempre o modelo que vai te conduzir para a felicidade. Lembre-se que nós falamos há pouco, lá no início da nossa conversa, que quanto mais você se afasta da razão, né, mais próximo do mal, no sentido que é a ausência do bem, você vai estar. E isso vai te perturbar. Por quê? Porque amanhã ou depois você vai se arrepender do que fez. Haja vista, por exemplo, quem é viciado em jogo, né? E recebe o seu salário no final do mês, que vai pagar as contas do mês, vai pagar a alimentação de casa, o atendimento à sua família, e sai e desesperadamente encontra as razões para ter que jogar. Uma delas, por exemplo, jogar e ganhar mais do que recebeu, fazer a família feliz. Perde. O que vai acontecer nisso aí? O arrependimento, né? Poxa vida, eu não devia ter perdido, e essa questão aí, ela não é racional. Mas no primeiro momento a razão te disse, né? Olha,
você tem que levar seu dinheiro para casa para poder atender às suas necessidades primárias. Mas você ofuscou isso, criando razões, necessidades imaginárias. E claro, né, a partir disso aí, desse entendimento da razão, desse entendimento da vontade e da consciência, vai nos conduzir a um outro ponto. Ora, já que nós estamos mergulhados necessariamente na nossa consciência, necessariamente na nossa vontade, nós estamos vendo que vontade e consciência elas trabalham juntas, nos dando a direção do melhor caminho, da melhor proporção para a felicidade. Então, por que parece que as coisas dão errada para mim? Por que parece que tudo que eu faço já está escrito? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a ideia que temos é que já nascemos com a nossa vida pré-determinada. Ou, como Agostinho poderia chamar, né, a predestinação, ou como a doutrina espírita ela vai chamar, o determinismo. Né? E a questão do determinismo, né, dessa predestinação, ela não é uma questão do agora, é uma questão de muito tempo. E aí eu gostaria de trazer para vocês uma lembrança lá do tempo da mitologia grega, que vai nos remontar mais ou menos assim. Urano, o senhor do universo, né? Criou os planetas, criou o Sol e tudo mais. Urano era poderoso. E Urano ele foi morto pelo seu filho Crono, que queria libertar seus irmãos que estavam presos no submundo. E nessa pretensão, nessa política, nessa palestra, né? Nesse comício que Crono fez, ele vai e mata o pai. Crono mata o pai na ideia de libertar seus irmãos. Mas só porque Crono foi tão cruel quanto o pai. Reinou de forma tirânica, tanto quanto o pai. E que comia os filhos. E desesperado para que isso não continuasse, a esposa de Cronos vai e diz, olha, eu preciso dar um jeito para que esse Cronos, tirano, possa ser morto. E aí ela salva um filho chamado Zeus, que em conjunto com outros titãs, mata o pai também. Então, Urano foi morto por Crono, que era seu filho, e Crono foi morto por Zeus, que também era seu filho, porque eles tinham já a percepção, né, que seriam mortos pelos seus filhos. Por isso que eles matavam seus filhos. E Zeus ele vai reinar juntamente com os três irmãos, né, que é Hades e Poseidon. E divide a terra em três partes, né, onde a parte dos céus, né, e do reinado do Olimpo fica a serviço de Zeus, que seria o rei mais poderoso. E aí ele dá o submundo para Hades, que nós vimos lá no início a história de Perséfone, né? Dá o submundo para Hades e dá os mares e rios para Poseidon. Nesta divisão, Zeus vai criar ali os homens, tá certo? Ou seja, os humanos, e dentro dos humanos vai nascer um que também já teria em sua vida uma predestinação. Né? Então veja que ele está seguindo a linha, digamos assim, uma linha familiar. Tá? E aí nós vamos falar de uma pessoa onde ele já tem um destino traçado. Tá? E tudo isso começou quando? Começou quando o rei Pélope amaldiçoa um jovem chamado Laio. E a maldição que deseja sobre Laio é justamente porque Laio, em uma festa que acontece no palácio de Pélope, Laio, ele se encanta pelo filho de Pélope, corteja ele, só que depois o abandona. E o filho de Pélope, constrangido com isto, se mata. Pélope, sabendo disto, chega para Laio e diz o seguinte: a maldição que eu desejo para você é que um dia você seja morto pelo próprio filho. Esta foi a maldição que Pélope sacudiu sobre Laio. E em um determinado momento,
a esposa de Laio engravida e ele vai consultar o templo, né? E lá as pitonisas diz para ele, né? O templo de Delfos, e a pitonisa vai dizer para ele o seguinte: olha, vai nascer do ventre da tua mulher aquele que irá se tornar rei após a tua morte. E ele pergunta se a morte que ele vai ter será pelo filho, e é confirmado que Laio será morto pelo próprio filho. Então, esta criança já tem um nascimento indesejado. Laio, assim como Zeus fez com o pai Crono e fez com o pai Urano, Laio pega o filho, assim que nasce, e manda um dos seus servos matá-lo, porque não queria que a profecia se cumprisse. E condenado à morte, esta criança é levada a uma estrada onde ela ia ser morta, mas só que acontece, passa o casal ali de camponês, com pena daquela criança, tira-o da árvore que ela está pendurada de cabeça para baixo, amarrada pelo tornozelo, e a salva. E dá o nome desta criança de Édipo, que significa tornozelo inchado. E Édipo, né, vai mais à frente e descobre que ele será o causador da morte do pai. E como ele amava muito os seus pais, e numa ânsia de que isso não acontecesse, num desejo que não viesse se cumprir a profecia, ele sai de casa e vai para um reino chamado Tebas. E no caminho existe uma ponte muito estreita, e no momento que Édipo vai passando, Laio, seu pai biológico, e aí eles não sabem quem é quem, né? Também vai passando, e Édipo, ele não abre o espaço para Laio passar, e eles travam uma briga muito séria, onde Édipo mata o pai, Laio. E seguindo para Tebas, ele vai, daí então, encontrar na entrada de Tebas uma esfinge que, para ele passar, ele tem que decifrar justamente, né, o enigma. E aí ele vence essa esfinge, passa, e como ele conquistou a entrada de Tebas e o rei Laio teria sido morto, ele tem o direito de se casar com a rainha, e ele vai e se casa com Jocasta, que era sua mãe. Daí vai ter duas filhas, né? Uma delas chama-se Antígona, né, que por sinal é uma história muito bonita, e mais tarde ele vai descobrir que matou o pai, casou-se com a mãe e teve duas filhas irmãs dele, né? Para que aí haja uma condenação, e ele é condenado, tá, pelo próprio destino que já foi traçado para ele pelos deuses, tá, aquela infelicidade, aquela tristeza da vida. E aí nós vamos ver que nesse tempo aí, nesse momento, nós temos o chamado determinismo caótico, né? Trágico, podemos dizer assim. Essa tragédia que é escrita por Sófocles, Édipo, o rei tebano, ele vai nos trazer muito mais detalhes. Apenas nós fizemos um apanhado bem rápido. Mas o que pensaria Tomás de Aquino sobre isto, né? Tomás de Aquino ele vai seguir uma linha muito espiritual, como sempre ele faz isso. Ele vai dizer o seguinte: olha, a alma ela tende para Deus, tá? Ela vai cumprir a lei natural da liberdade. E esse cumprimento da lei da liberdade, ele é muito importante, porque vai dar a condição desta alma, tá certo? Poder decidir. Então, para Tomás de Aquino, naturalmente a alma já tem o caminho traçado para Deus, tá? Então ela vai cumprindo a lei natural, esse deve ser o seu caminho, mas que não impede de poder usar a sua razão escolhendo os melhores traços. Claro que a partir desse pensamento sobre o determinismo, que já está ali predestinado, nós vimos também que em Agostinho,
quando vai se tratar da predestinação, Agostinho vai dizer que sim, já tem os seus eleitos, né? Tem aqueles que já estão, digamos assim, separados para a vida eterna, são os santos. Mas todos nós somos eleitos, no entanto, podemos escolher o que queremos. Mas o que a doutrina espírita ela vai pensar sobre isto? Sobre essa questão do determinismo. E aí, consultando Kardec, nós vamos perceber que Kardec vai dizer o seguinte, que o determinismo, os espíritos vão nos dizer o seguinte, que o determinismo ele existe no plano físico. Por exemplo, um projétil disparado por uma arma de fogo, ele segue um trajeto em linha reta. É a lei da física, ela não faz curva. Então, se tiver alguém na frente, a bala vai chegar até ela. Tá? Mas, quando se trata da nossa vida, do nosso trajeto, nós já fizemos essa escolha no plano espiritual. Quando vamos reencarnar, nós já traçamos aí o nosso projeto de vida. Olha, eu estou dizendo nosso projeto de vida. E vocês sabem que todo projeto ele é passível de remodelações. Né? Todo projeto ele tanto pode ser adicionado como pode ser retirado algumas coisas. E aí, no plano Terra, no conceito de dizer que há um projeto de vida para nós, sim, já está determinado. Tá bom? Mas sabemos até quando vamos morrer. Não nos lembramos, mas nós já sabemos quando e como vamos morrer. Tá? Mas o que acontece? Podemos morrer antes do tempo, como também podemos receber um adicional e passar da data que estava prevista para a nossa morte. Tá bom? Claro que aí se pergunta, então por que a gente não sabe da nossa vida? Gente, se a gente soubesse disso aí, quando que íamos morrer e como que ia ser, nós iríamos negligenciar a coisa mais importante que temos, que é a vida. Pouca importância nós iríamos dar para ela, porque já saberíamos quando íamos morrer. Por isso que a morte é uma coisa certa, já é determinada. Né? Se você quiser uma prova de que o determinismo existe no plano físico, é só você se perguntar assim, um dia eu vou morrer? Esta é a pergunta. E não há aquele, pelo menos eu não conheço ainda no plano físico, né, que diga, não, eu não morrerei. Todos nós um dia iremos morrer. Significa o quê? Que já está determinada a nossa morte. Né? O próprio Epicuro, ele vai nos dizer o seguinte, que nós bebemos do líquido da morte quando nascemos. Ou seja, nós já nascemos para a morte. Né? E isto é uma coisa muito interessante. Por isso que não sabemos quando vamos morrer, nem que projeto de vida é este que temos, porque senão iríamos negligenciar a vida. Mas temos o projeto de vida escolhido por nós. Não é? Claro, nem todas as coisas são previstas. Não é? Por exemplo, você todo dia passa por um determinado local. Todo dia passa ali. Mas um belo dia se depara com um assaltante. Ora, você vai dizer, poxa vida, eu nunca fui assaltado aqui. O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, que embora estejamos um projeto de vida, embora estejamos traçado aí os objetivos específicos, né, a forma que vai ser, os detalhes deste projeto, ou seja, as entranhas desse projeto, tá? Vão revelar exatamente as consequências e os momentos que nós vamos ter. E aí nós podemos fazer uma comparação do tipo assim, as pessoas que estão desencarnando por coronavírus, um exemplo, estava no projeto de vida dela se deparar com isso? Possivelmente não. Possivelmente o projeto de vida dela tenha sido outro. Só que naquele momento em que a situação aconteceu, não é? Ela não estava preparada ou, aos olhos de Deus, nesse aspecto, teria sido melhor para ela. Porque também há aqueles que passam. Né? É contraditório isso, porque vai nos levar a pensar assim.
Temos pessoas de 106 anos se recuperando do coronavírus. Em contrapartida, temos jovens de 20, 25 anos, corpo atlético, sem nenhuma comorbidade, falecendo. Então, existe essa contradição aí. Por quê? Porque no projeto de vida, existem ali as consequências, os detalhes, os meandros que desconhecemos. Bom, nós vamos perceber justamente no capítulo 25 de Mateus, eu até falei para vocês no início, e aí vamos ter o capítulo 25, versículo 31 a 34, e aí o 41 a 46, aquela questão que eu cito para vocês. Deixa eu só pegar aqui a Bíblia, que de estudo aqui nosso, e que ela vai nos trazer o seguinte. Quando o Filho do Homem, e aí nós estamos lendo Mateus capítulo 25, versículo 31 a 34, que também tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei dos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Prestem bem atenção. E aí, mais adiante, nós vamos ter, já no versículo 41, em seguida, dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. E mais adiante, fechando a colocação, dirá: irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Percebam que essa narração de Mateus é uma narração calvinista, vamos dizer assim. Por quê? Porque vai ser justamente no entendimento de Calvino, dando força ao pensamento de Agostinho, que vai dizer que existem os predestinados e os eleitos, mas todos nós somos eleitos, mas a escolha é por nossa conta, tá? A escolha ela é por nossa conta, mas também somos eleitos para o reino dos céus. Calvino ele vai tirar essa questão de Agostinho e vai dizer: não, Deus já criou no mundo todos os seus escolhidos e todos os condenados. E aí quando você lê Mateus, você vai perceber que de fato nos parece essa visão, Quando essa divisão já diz: todos vós que são herdeiros desde o princípio do mundo. Quer dizer, desde que criou-se o mundo, Deus já tinha escolhido os seus predestinados, aqueles que iriam viver no reino dos céus, como também já teria escolhido aqueles que iriam ser condenados ao reino dos céus. Pelágio, o monge Pelágio, ele pensa diferente de Agostinho, e como Pelágio ele viveu antes de Calvino, ele vai dizer: olha, o que vai acontecer? Na verdade, o homem consegue, a alma consegue a salvação a partir das suas obras, a partir dos seus feitos, da sua conquista. Então, o homem ele é responsável por se salvar. Pelágio ele vai dar os primeiros princípios que a doutrina espírita mais tarde vai fortalecer. Então, não vai ser as obras dos outros que irão nos fazer felizes, mas as nossas próprias obras, a construção dessa obra, o nosso merecimento. E Edgar Morin, um educador, ele vai nos trazer essa condição de vida muito interessante e vai dizer o seguinte: vai dizer, olha, viver é navegar no mar de incertezas. Lembra que eu falei há pouco? Nós temos um projeto de vida que já está determinado, mas esta navegação até o cumprimento deste projeto é uma coisa de incertezas. Você pode planejar a sua vida da melhor forma possível, mas não sabemos o que vai acontecer amanhã. Tá? E dentro dessas incertezas, existem duas que são bem
bem coladas a todos nós. Uma é a ciência e a outra é a fé. Então, ciência e fé, né, elas estão ali juntas. Ou seja, razão e religião. Elas estão juntas e nos dá essas incertezas. Né? Afinal de contas, que certeza realmente temos do plano espiritual? Não temos certeza. Né? Não temos. Nós podemos, assim, pensar, podemos considerar, mas certeza mesmo só quando estivermos lá. E essa ponderação, obviamente, ela vai estar dentro dos princípios de liberdade. Né, gente? Então, até agora nós vimos o que seria a consciência, né? Nós vimos também o que seria a vontade, nós vimos o que seria a razão da consciência e da vontade, na sua relação. Nós vimos aí o que é o determinismo, e vimos que o determinismo ele existe no plano físico, não no plano espiritual. E agora nós vamos ver um pouco sobre o que é esta liberdade, né? Já que nós falamos de vontade e de consciência. Schopenhauer ele vai tratar no seu livro, O Livre-Arbítrio, que a liberdade ela é uma ausência de força necessitante. O que é uma ausência de força necessitante? É que a liberdade ela não precisa de alguma coisa necessária para agir. Por exemplo, ele diz que a liberdade física, e ele vai trabalhar em 3 formatos de liberdade. Ele vai trabalhar no formato da liberdade física, no formato da liberdade intelectual e da liberdade moral. Ele vai dizer, olha, a liberdade física, por exemplo, significa dizer que não existe nada que impeça que tanto o homem quanto o animal possa seguir em frente. Ou seja, que possa realizar a sua vontade. O homem, quando está doente, ele não tem liberdade. Por quê? Porque existe uma força necessitante ali, impedindo que ele tenha saúde. O animal, quando vai por um trajeto que tem algo atravessado à sua frente, que ele não pode passar, ele não tem liberdade. Por que não tem liberdade? Porque existe algo à sua frente que impede que ele passe. Então existe uma força necessitante ali. Né? Nós estamos dentro de casa, estamos proibidos, na verdade, né, de sairmos. E para sairmos temos que ter uma justificativa. Então, a falta dessa justificativa é uma força necessitante que nos impede de sair. Ou seja, nos impede de praticar a ação da liberdade. Então, nossa liberdade ela é condicionada às razões das normas sociais. Já a liberdade intelectual, que seria aquela que nós mais temos e que ninguém pode nos tirar, ela vai nos dar a condição do pensamento livre. Ou seja, nós podemos dar significado às palavras, nós podemos pensar em o que quisermos pensar, que ela é livre. Essa liberdade nós temos desde que também não haja uma força necessitante. Por exemplo, que tenhamos algum problema mental ou alguma proibição mental. A partir do momento que o homem ele sofre algum acidente que paralisa o seu instrumento de pensar, ele perdeu a sua liberdade física e a sua liberdade intelectual. E quanto à liberdade moral? Ora, a liberdade moral ela vai estar presente quando não existe nenhuma força que contraria a sua vontade de agir. E aí nós já citamos até o exemplo aqui, né? Por exemplo, nós queremos ir para a praia, aproveitar o sol, né? Embora que hoje não tenha sido um dia de sol, mas aproveitar o sol e vamos à praia. Só que existe um decreto governamental proibindo toda e qualquer pessoa a ir à praia. Então, você se sente constrangido e invadido no seu direito de ir e vir. Então, moralmente, que vai estar representando as normas da sociedade, você está impedido. Bom, Kardec, ele vai perguntar aos espíritos sobre a questão da liberdade, e os espíritos vão dizer, liberdade está no direito de pertencer-se a si mesmo. Ou seja, é a única liberdade que temos, é o direito de nós termos consciência do que somos. Enquanto alma, né? E aí vocês sabem, quando eu falo de alma, eu falo espírito, eu vou também no conceito tanto de Tomás de Aquino,
quanto no conceito de Allan Kardec, que alma é o espírito encarnado e espírito é a alma já desencarnada. Então, quando ele diz que a liberdade é o direito de pertencer a si mesmo, é aquilo que nós falamos há pouco na questão da consciência. Então, quando você tem consciência de si mesmo, você está exercendo aí o seu direito de liberdade. Mas claro que também eu vou entender que a liberdade ela vai estar condicionada ao fato do agir, tanto o agir humano quanto o agir do animal. E aí nós já falamos sobre isso a partir da vontade. Então os homens têm a sua vontade, os animais também têm a sua vontade, tá certo? Claro que esta vontade ela vai estar regulada pelas normas sociais. Significa dizer que tudo posso, mas nem tudo me é lícito. E volto a dizer, gente, sei que é muito difícil nós estarmos no momento de quarentena, sequestrados pelo vírus da Covid-19, onde nos colocamos à disposição de um sequestro que não tem resgate e que não tem também à disposição nem certeza nenhuma que esse resgate vai nos dar a condição de permanecer com vida. Então nós somos esse sequestro, né? Nós somos essa condição de que nos faz sofrer bastante, porque queremos fazer algo e não podemos. E muita gente está tendo problemas sérios. Então vocês percebam que não é só o fato da economia estar indo para a bancarrota, não é só o fato da saúde estar tendo esse caos, né? Porque hoje nós temos dois problemas na saúde, dois problemas seríssimos. O primeiro problema é a própria saúde doente, e por isso que precisamos baixar a curva. E o segundo momento é a condição de nós não adoecermos, porque ao adoecermos vamos piorar a saúde mais ainda. Então são duas situações drásticas que estamos vivendo. Então nesta condição há uma força necessitante aí que nos impede de ir mais adiante. Mas agora eu me lembrava também de um filme que é um homônimo de um livro que eu assisti, e aí eu convido vocês também a assistirem nesse momento que estamos passando, que chama-se A Escolha de Sofia. Este filme ele foi lançado na década de 80, mais ou menos em 1982, pelo diretor Alan Pakula, né? E esse livro, que tem como homônimo o nome do filme, foi escrito por William Styron, tá? Na mesma época. O que vai acontecer aí, a escolha de Sofia? A escolha de Sofia vai nos reportar uma história, e claro que eu não vou dar spoiler, mas eu vou incitar vocês para que possam assistir. Vai nos conduzir a uma história onde em uma fila está a mãe com dois meninos, né, no campo de concentração, e um soldado alemão, ele se engraça pela mulher com os dois filhos e diz para ela assim: olha, você vai ter que escolher um dos dois para ficar vivo. Só poderá levar um. E a mãe, ela tem ali um casal de crianças, dentre elas Sofia. Bom, se vocês querem saber o que aconteceu, assistam o filme e vocês vão entender o motivo da escolha que ela fez, quais as razões que ela fez e, acima de tudo, o que aconteceu com essa mulher. No aspecto psicológico, que era esse que nós estávamos falando há pouco, porque é um outro problema que está acontecendo nas entranhas dos lares. As depressões cada vez maiores, né? As perturbações comportamentais também cada vez maiores. Os processos de reflexões de forma negativa também aumentando, porque as pessoas elas estão se encontrando, consigo mesma, e isso está dando grandes problemas. Por quê? Porque não estamos acostumados a pararmos, fazermos uma reflexão, meditarmos e a partir daí nos encontrarmos e descobrirmos quem somos. Infelizmente, essa descoberta ela está sendo forçada, né?
forçada justamente por um sequestrador invisível e que nos mantém prisioneiros de nós mesmos. Esta é a questão da liberdade diante de tanto panorama que estamos vivendo. Mas quando desencarnamos, né, nós passamos para o mundo espiritual, a liberdade já não mais existe. Tá? Nós passamos a ter aí o que chamamos de livre-arbítrio. Tá certo? E o livre-arbítrio vai ser considerado por Allan Kardec a capacidade de pensar, ou seja, o livre-arbítrio está na liberdade de pensar, como nós já estamos lá atrás. Esta capacidade de pensar significa o espírito livre de tudo o que ele pode estar vivendo aqui na Terra, né, enquanto é encarnado. Então, gente, o que eu considero essa condição do livre-arbítrio? Que o livre-arbítrio ele é a condição que, por meio da vontade de realizar um juízo, o juízo aí, eu digo, é um julgamento, um juízo de escolha entre duas coisas opostas, que nos leva à felicidade. Então, eu tenho hoje, neste momento, de poder escolher entre a coisa certa ou a coisa errada. E essa capacidade que eu tenho de escolha, de razão, ela está no meu pensar, no meu intelecto. Então, aí está o meu livre-arbítrio. Tá? Posso escolher o que desejar, mesmo que pela liberdade seja impelido de realizar. Por exemplo, lembra da praia que eu falei há pouco? Que eu não posso ir à praia porque a minha liberdade está coagida? Eu posso simplesmente ligar aqui o meu computador e ver, assistir filmes que tenham bastante mares, bastante praias, bastante peixe. Posso assistir aqui o programa onde aparece o mundo animal, né? O mundo selvagem. Enfim, eu posso, a partir da minha liberdade de pensar, fazer tudo isto sem estar preso. Aliás, desculpe, só corrigir. A partir do meu livre-arbítrio, que é a minha condição de pensar, sem estar preso à minha liberdade física. Assim, a liberdade está na vontade do agir no mundo material, enquanto o livre-arbítrio no juízo livre do desejar o bem. Então, quanto mais eu desejo o bem, mais eu estou fora do conceito de liberdade, mais eu estou perto da minha própria felicidade. Bom, gente, isto é o que nós entendemos por livre-arbítrio. Bem, como vimos, a importância de conhecer a liberdade, conhecer o determinismo, conhecer o livre-arbítrio, nos dá assim, uma condição de melhor agir diante da racionalidade, diante da proporção que a vida nos oferece. Observamos também que à medida que vamos nos esclarecendo, que vamos estudando, nós vamos nos libertando da ignorância e vamos nos tornando cada vez mais livres. Muito, mas muito parecido, e podemos dizer até na mesma linha de pensamento de John Locke, que falamos no início da nossa palestra, quando ele vai dizer que nós somos livres na medida da razão. Então, assim, à medida que nós vamos aprendendo, que vamos conhecendo, vamos deixando para trás a ignorância e vamos nos libertando cada vez mais. Também podemos pensar da fala de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essa verdade ela vai estar ligada ao conhecimento. Quando partimos para o mundo dos espíritos, podemos nos tornar livres de acordo com aquilo que aprendemos aqui. E podemos dizer mais confiante de que aquele que conhece a doutrina espírita jamais será o mesmo. Todo aquele que entra numa casa espírita séria, ele vai aprender ali o que é ser livre, o que é ter livre-arbítrio. E reparem que todas as pessoas que conhecem a doutrina, elas de certa maneira têm medo. Tem medo porque, assim como disse Erich Fromm, tem medo da liberdade porque há um preço a pagar. Quando nós conhecemos, nos tornamos mais responsáveis por aquilo que conhecemos. Você cometeria hoje os mesmos erros
do passado, se cometeria porque você não aprendeu nada até agora. Mas certamente, se você aprendeu alguma coisa, você vai dizer que não cometeria. Sabe por quê? Porque agora você tem não só a liberdade para não cometer, mas você agora tem a vontade, tem a consciência de si mesmo e, acima de tudo, agora você consegue pensar a partir do livre-arbítrio. Eu agradeço a atenção de todos vocês por esse tempo que dispensaram. Peço a Jesus que nos abençoe, que nos dê força, coragem, perseverança para que continuemos nesta batalha contra nós mesmos. Pedimos também aos bons irmãos que nos dê força, coragem para passarmos por esse momento, pandêmico que estamos enfrentando e que, acima de tudo, que Deus ilumine a consciência dos governantes do mundo para que juntos possamos assim construir um mundo melhor. E acreditem, após este panorama que estamos vivendo, o mundo não será o mesmo. Teremos um novo normal. E esse novo normal implica mudanças de comportamento, de atitude. Significa que passamos agora a ter uma liberdade limitada, mas certamente nosso livre-arbítrio e a nossa vontade racional vai nos dar a condição de termos uma consciência tranquila. Muita paz, muita luz a todos e até a próxima.